Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom recebê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Exportações de carne de frango crescem 2% em outubro. Preço do arroz ao produtor bate recorde. Média do Rio Grande do Sul opera nos maiores patamares nominais da série histórica, iniciada em 2005. Consultoria reduz estimativas para soja e milho na safra 2023-24. Anfávia revisa para baixo projeção de vendas de máquinas agrícolas. Agronegócio quer apresentar métricas para o mercado de carbono na Conferência do Clima, que será realizada em 2025 no Pará. E você ainda vai ver noite de festa para o canal Terra Viva. A 9ª edição do Prêmio Especialistas, promovida pelo Portal da Comunicação, premiou os 3 profissionais mais votados em cada categoria. Entre essas categorias, a agricultura e pecuária. E o nosso editor Sidney Maschio ganhou o prêmio máximo. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. Bom, começamos a nossa edição de hoje falando de um setor que está trabalhando bastante, né? Porque o setor do agronegócio vem aí se mobilizando para criar métricas específicas para o mercado de carbono. E a ideia é apresentar na Conferência do Clima, que vai acontecer em 2025 no Pará. Nas últimas décadas, o Brasil cresceu 580% em produtividade, mas o aumento de área foi bem menor, segundo especialistas. E isso foi possível com o uso da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia contribuiu muito, né, nesse crescimento, seja a genética, a nutrição, os defensivos, né, toda a pesquisa em si, né. No Brasil nós temos 150 pesquisas com diferentes instituições, na Embrapa, IAC, Exalc, UFLA, né, para justamente entender o que vai agregar melhor nas diferentes cultivos. Café, milho, soja, cana, algodão, para conseguir extrair o melhor rendimento desses cultivos de maneira sustentável. E hoje a gente está falando também de agricultura de precisão, que às vezes também não é só baseado em grandes máquinas, mas no conhecimento da variação do seu espaço agrícola. Quer dizer, saber regiões onde produz mais, onde produz menos, aquelas então que eu tenho que colocar menos fertilizante ou mais fertilizante. Então, todas essas tecnologias oferecidas pelas instituições de pesquisa como um todo, validaram, né, que é possível sim fazer essa produção sustentável. A tecnologia permite uma produção mais sustentável e isso inclui a energia, um mercado que o Brasil tem muito espaço para crescer. A energia produzida pela biomassa já representa 8% da matriz elétrica e o país tem capacidade para dobrar esse número até 2030. Isso aí ele vem mais advindo da modernização. Nós temos muitas usinas que podem passar por um processo de trocas de caldeiras, turbinas, onde poderiam ter sua capacidade ampliada até 3 vezes e muitas usinas ainda que precisam adotar o processo de cogeração, implementando toda essa cogeração nas suas usinas e com isso gerando mais energia, tanto para o autoconsumo como para a exportação. A transição energética é um movimento transversal no mundo e que precisa ser amplamente debatido e valorizado, sobretudo no Brasil e no nosso estado. O estado de São Paulo tem todas as condições para promover essa transformação. A quantidade de usinas que nós temos no estado, com capacidade de produzir biometano, isso vai permitir que em pouco espaço de tempo São Paulo venha liderar esse mercado no Brasil e talvez se tornar um dos maiores produtores do mundo de biometano. Para este produtor de óleo de palma no norte do país, há uma perfeita integração entre o campo, a energia e o alimento. Em 2010, o governo federal publicou um decreto que proíbe o plantio de palma no território nacional, exceto em áreas antropizadas até dezembro de 2007. Então, hoje, a cultura da palma ela consegue ser constituída sem se derrubar uma única árvore, gerando muitos empregos e sem competir com a área plantada que hoje já produz os alimentos. Nós temos uma verdadeira Arábia Saudita hoje na região norte, visto que nesse decreto foram identificados 31 milhões de hectares, que se colocarem em barris equivalentes, seriam produzidos mais de 1,1 bilhões de barris ano, maior que o pré-sal da Petrobras.
O Brasil tem vários caminhos para produzir com rentabilidade e sustentabilidade. Um deles é o mercado de carbono. O setor está se mobilizando para criar métricas específicas para cada lavoura. A ideia é apresentar na Conferência do Clima, que será realizada em 2025 no Pará. Nós estamos agora na Câmara dos Deputados, junto com as universidades e com técnicos, tentando criar as métricas necessárias para nós conseguirmos ter uma participação efetiva do agro no mercado de carbono. Nenhum lugar do mundo põe o agro no mercado regulado, então a gente precisa criar essas métricas e buscar com que a gente consiga atingir esses objetivos. A Embrapa está nos ajudando muito nisso, além de outras universidades, e nós estamos buscando soluções para esse problema. É o caminho a se seguir. As exportações de frango cresceram 2% em outubro. É o que afirmou a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, no último levantamento sobre os embarques da proteína. O volume ultrapassou 401 mil toneladas no mês passado. A BPA considera tanto as vendas da carne in natura quanto processadas. No ano, os embarques já cresceram mais de 6%. Apesar do crescimento, a receita obtida em outubro, de 723 milhões de dólares, foi menor do que a do mesmo mês de 2022. Mas no acumulado deste ano, o faturamento com as vendas externas chega a 8 bilhões e 300 milhões de dólares, aumento de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A China continua sendo o principal mercado das nossas exportações, aproximadamente 15% das nossas exportações nesse ano de 2023 foram para a China, e ela vem incrementando da ordem de 31% as suas compras do Brasil nos 10 primeiros meses do ano. Também temos impactos bastante positivos das nossas vendas para o México, um importante mercado para nós, e que nesse ano já comprou 22% a mais do que comprou no ano de 2022 até o mês de outubro. O Iraque, um importante mercado lá na região do Oriente Médio, aumentou mais de 100%. São exemplos de mercados que têm demandado mais a nossa proteína. E a expectativa é positiva. Nesse próprio mês de outubro, que fizemos novamente mais de 400 mil toneladas, é que nós tenhamos, então, um final de ano e um acumulado das exportações de 2023, fechando acima da casa das 5 milhões de toneladas. Pela primeira vez, o Brasil deverá ultrapassar essa barreira, consolidando a sua posição de liderança no mercado internacional. E também temos boas expectativas futuras, porque efetivamente nesse ano o Brasil conseguiu o acesso a 4 novos mercados. É o caso do mercado da Argélia, um mercado importante para a proteína halal, também o mercado de Israel, o mercado de Vanuatu, da Polinésia Francesa, que se somam a esses mercados que já têm demandado bastante a nossa carne, aos mais de 150 mercados que confiam na proteína brasileira. E também tivemos esse ano ampliação em alguns mercados. É o caso do pré-listing no Reino Unido, o pré-listing também no Chile e em Cuba. Tudo isso indica que o Brasil deverá continuar nesse caminho de boas exportações nesse final de ano e também no ano de 2024. É isso aí. Ainda no mercado internacional, as exportações brasileiras de carne suína já acumulam alta de quase 10% em 2023, conforme o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, também a BPA. Ao todo, foram mais de 1 milhão de toneladas embarcadas entre janeiro e outubro deste ano, contra 924 mil toneladas registradas no mesmo período do ano passado. Em receita, a alta acumulada chega a 13%, com 2 bilhões de dólares e 300 milhões nos 10 primeiros meses de 2023. Olha, vamos falar do arroz agora, né? Porque é o nosso queridinho brasileiro também, junto com o feijão, né? O preço do arroz ao produtor segue em alta e bateu um novo recorde no Rio Grande do Sul. Os dados foram divulgados pelo CPEA. De acordo com o levantamento, nos primeiros dias de novembro, os preços do arroz com casca seguem a tendência de crescimento observada pelo CPEA desde junho. Com a redução da oferta, a manutenção do consumo interno e as exportações em alta, a média no estado gaúcho está nos maiores patamares nominais da série histórica, iniciada em 2005. Nesta terça-feira, o indicador no mercado do Rio Grande do Sul estava em R$ 109,09 a saca de 50 quilos, o que representou um aumento de 2,56% em 30 dias. Que coisa, hein, Silmar César Miller? Boa noite, seja bem-vindo. O preço do arroz aí subindo para o produtor, mexe com o bolso do consumidor, né? Mas enfim, né, o produtor também passa muita dificuldade com o custo, né, Silmar? Boa noite.
Muito boa noite, meu caro Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, o produtor de arroz aqui no Brasil, que basicamente está sediado no sul do país, 80% da produção vem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sofreu muito nos últimos 2, 3 anos aqui, com preços muito baixos para o arroz. Isso levou a um período relativamente longo aqui de reduções na área de plantio, pelo desestímulo do produtor em investir na cultura que não estava rendendo, estava dando prejuízo ao invés de lucro. São culturas irrigadas lá no sul do país, isso exige um investimento grande, é um custo de produção extremamente elevado, portanto não compensa seguir produzindo com preço tão baixo. E os preços agora, com a queda na produção nos últimos anos, os preços voltaram a subir, especialmente agora no segundo semestre, e finalmente estão atingindo patamares que são remunerativos para o produtor brasileiro. E isso tem uma consequência boa. O produtor volta a investir na produção, tem uma perspectiva agora de crescimento de mais de 5% na área de plantio dessa nova safra, que está em andamento neste momento, até um pouquinho atrasado por conta de muita chuva no sul do país, mas o produtor empenhado em aumentar a área de plantio, consequentemente a produção, e com isso o consumidor acaba sendo beneficiado lá na frente também. Ou seja, no momento que começar a colheita da safra nova, lá a partir de março do ano que vem, a tendência é uma acomodação de preços, ampla oferta de produtos no mercado, portanto, favorecendo também o consumidor. E essa é a regra do mercado. O produtor estimulado produz mais, consequentemente, garante preços mais estáveis ao consumidor. Então, uma boa notícia, uma volta, uma retomada do plantio de arroz do Brasil, que estava um pouquinho abandonado nos últimos anos. É aquilo que eu sempre gosto de defender com você aqui, né, Silmar? O equilíbrio, bom para o produtor e bom também para o consumidor. E sobre os mercados nessa quarta, Silmar? Olha, mercados voltaram a reagir depois de uma queda no dia de ontem, essa quarta-feira, com preço majoritariamente em alta nas bolsas internacionais, particularmente no mercado de grãos. Soja voltou a subir hoje, depois da queda de ontem, 0,3%, não subiu muito, mas de qualquer forma deu um certo alento aqui e propiciou bons negócios aqui no mercado interno brasileiro pelos produtores. Mercado reagindo basicamente por duas razões. Primeiro, expectativa de corte na estimativa da produção americana, levantamento que deve ser divulgado amanhã pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E, por outro lado, preocupação com a safra brasileira. Esse é o dado que não é muito bom. E continua o clima muito ruim aqui, excesso de chuvas no sul e falta de chuvas nas regiões centrais e mais ao norte. Tudo isso mantém um atraso muito grande no plantio. O ritmo do plantio está muito devagar e isso já está levando algumas consultorias, por exemplo, a reduzir a estimativa de produção. Está muito atrasado o plantio, principalmente a área não vai crescer da forma como estava prevista anteriormente. O clima não está dando trégua, né, por duas razões diferentes. Ou falta ou sobra chuva nas principais regiões produtoras do país. Milho subiu hoje também 1,3%, o trigo teve um salto hoje, o milho acabou acompanhando o trigo, na verdade. O trigo subindo bastante por redução da oferta da Rússia, que é o maior exportador mundial, está dando uma certa segurada nas suas exportações. E, por outro lado, também, outro fator que levou a essa alta do trigo é a perspectiva, anunciada hoje, inclusive, pelo secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, de que dificilmente vai ser retomado aquele acordo para a retomada das exportações da Ucrânia. Não há interesse da Rússia nessa renovação, isso pode manter ainda bastante restritas as exportações da Ucrânia, que é um grande exportador de trigo normalmente. Na Bolsa de Nova York subiu o café, 1,5%, o arábica, robusta em Londres também, que é referência para o nosso conilão, também subiu mais de 2%, 2,4%. Suco laranja voltou a subir também 2,6%, cacau com alta 0,7%, boi gordo aqui no mercado futuro da B3 deu uma ressuscitada hoje, subiu 0,7%. Na contramão caiu o algodão, 2,1%, e o açúcar na Bolsa de Nova York, com 1,4%. Basicamente empurrados para baixo pelo petróleo. O petróleo foi o grande destaque negativo do dia, negativo para o mercado de commodities. 2,5% de queda de novo, já havia caído ontem, ficou abaixo dos $80, 79,54 no fechamento, tipo Brent, refletindo preocupações com a economia chinesa, que está meio devagar, e com a americana que tende a reduzir um pouco o consumo de petróleo na expectativa dos analistas. Para finalizar, Márcio, o dólar ressuscitou hoje, voltou a subir 0,7%, R$ 4,91, e o mercado de ações muito parado hoje, caiu um pouquinho, 0,1%. É bom só ressaltar para finalizar que dólar em alta e bolsas também subindo, significa melhor preço para o produtor brasileiro aqui, no caso dos grãos particularmente, isso a gente vai ver no mercado amanhã, propiciando, portanto, um momento de bons negócios para o produtor que estava esperando por isso. Muito bem, Silmar. Obrigado, viu? Bom descanso. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite.
O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou as datas para o aumento da mistura do biodiesel ao diesel fóssil. A partir do ano que vem, 13% do combustível verde vão ser adicionados aí ao tradicional. A proporção vai seguir crescendo nos anos seguintes. Foi aprovado no Conselho Nacional de Política Energética de B10 para B12. O ano que vem seria B13, no outro ano B14 e em 2016 B15. Isso já está consolidado. Importante, porque nós exportamos petróleo bruto, mas nós importamos diesel dos Estados Unidos. A gente deixaria de importar diesel, combustível fóssil, e aumentaria a oferta de óleo vegetal, gerando emprego aqui no Brasil. O que está se tentando, então, é antecipar esse cronograma. 13, 14, 15, 2024, 25, 26, a gente tentar antecipar o cronograma. E estimulando, a indústria. Gente, imagens ao vivo aqui neste momento, porque a sessão do plenário do Senado para a votação da reforma que a gente está acompanhando, a reforma tributária, já foi aberta. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça e, neste momento, os parlamentares ocupam a tribuna para debater o texto. Vamos ouvir um pouco o deputado falando agora. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhoras colegas senadoras, senhores senadores, não há dúvida nenhuma, presidente, que hoje é um dia histórico para o Brasil, com o resultado, eu acredito que será positivo, da aprovação da reforma tributária. A única reforma de todo o processo democrático brasileiro, de todo o regime democrático brasileiro. Isso significa que o que nós tínhamos no Brasil até o presente momento é um modelo arcaico, como já foi falado por várias pessoas, um verdadeiro monstrengo, um conjunto de impostos que traz um nível de complexidade, colocando o Brasil como um dos países com a pior carga tributária do mundo e um dos países com o sistema muito bem, mais... a gente continua acompanhando, então, todo esse trabalho que está sendo discutido no Senado da reforma tributária, tão importante e discutida há décadas, E esse avanço que vai acontecer no Brasil. A qualquer momento a gente pode trazer mais detalhes. A seguir, o levantamento aponta que produtores utilizaram inoculantes em 85% da safra de soja 2022-23. A gente vai explicar o que significa isso. E ainda, a área irrigada por pivôs centrais no Brasil cresceu 225% em 12 anos. Depois do intervalo, a gente traz mais detalhes. Olha, retornamos aqui com o nosso JTV dessa quarta-feira com um levantamento muito importante que vem da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. A Anfávia revisou a sua projeção para as vendas internas de máquinas agrícolas em 2023. O novo número de um pouco mais de 60 mil unidades é 10% inferior às 67 mil comercializadas em 2022. A projeção anterior, feita em fevereiro, era de 65 mil unidades para este ano. A queda nas vendas é atribuída a dois fatores principais: a baixa nos preços das commodities e o clima adverso. A área irrigada por pivôs centrais no Brasil, olha só, cresceu 225% em 12 anos. É o que mostra o levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas. Um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas apontou que a área irrigada por pivôs centrais no Brasil cresceu 225% entre 2010 e 2022. No final do ano passado, as estruturas passaram a marca de 30 mil pontos pivôs espalhados por 1.920.000 hectares pelo país. Nesse período de 12 anos, de acordo com a publicação, o ritmo de crescimento da área irrigada por pivôs foi de 80.600 hectares ao ano. O estado de Minas Gerais concentra quase 30% da área irrigada por pivôs centrais no Brasil, seguido por Goiás, com 16,3%, e Bahia, com 15,3%. Entre os municípios com maior área equipada com pivôs no Brasil, os principais destaques são Paracatu, em Minas Gerais, com 79.900 hectares, Unaí, também no estado mineiro, com 72.700 hectares, e Cristalina, em Goiás, com 65.600 hectares.
E vale ressaltar que é um uso extremamente sustentável, com uma baita fiscalização da ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, que presta um serviço excepcional para esse setor também. Bom, e você? Você produtora, você produtor, vocês usaram inoculantes para a safra de soja desse ano? Olha só esse levantamento. Os produtores e produtoras rurais utilizaram inoculantes em 85% da safra de soja dessa que passou 22-23. Além disso, a co-inoculação alcançou 35%. Os estados que mais usaram foram Maranhão, Pará e Piauí. Os dados são da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes. Olha, é um tema muito importante, por isso a gente convidou e ele aceitou para estar aqui com a gente, o Solon Cordeiro de Araújo, que é diretor executivo da associação. Solon, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Aliás, seu Solon, né, seu Solon? Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal Terra Viva. Mas eu queria começar com o senhor, né, perguntando o seguinte, né? Primeiro, o que motivou, né, o uso dessa quantidade expressiva de inoculantes e que papel, até tem muita gente que está acompanhando a gente que não é bem do setor e do setor da soja também, que papel tem o inoculante na produção de soja e o que motivou esse uso agora? Seja bem-vindo, seu Solon. Boa noite. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de podermos conversar aqui sobre esse importantíssimo assunto. Eu vou responder primeiro a pergunta, por que o agricultor passou a usar inoculante? E nessa proporção de 85%, e nós vamos ver que é até maior que isso na realidade. É porque o inoculante faz um efeito fantástico na soja. Nenhum agricultor, quer dizer, 85% dos agricultores brasileiros não iriam usar um produto que não desse resultado. O resultado do inoculante é fantástico em termos de produtividade e em termos de rentabilidade. É o produto com melhor relação custo-benefício na agricultura brasileira. Então, por isso que o agricultor usa isso aí em grande quantidade, né? Muito bem. Seu Solon, agora o seguinte, o que chama atenção na hora que eu anunciei a chegada do senhor aqui, né, e onde está a concentração do uso, são 3 estados, não é isso? É Pará, Piauí e Maranhão. Por que eles se destacam aí no uso dos inoculantes, hein? Porque são áreas novas. O inoculante, quando ele é usado no primeiro, segundo, terceiro ano, ele tem uma função decisiva na colheita de soja. Há casos em que, não se usando inoculante no primeiro ano, não se colhe soja. A soja não sai do chão. Então, ele é decisivo. Em áreas mais antigas, onde nós já fizemos inoculação por muitos anos, o efeito, às vezes, não é tão grande. Então, isso aí leva a que agricultores em áreas mais antigas de plantio deixem de usar por 1 ou 2 anos o inoculante e depois voltam a usar. Mas em área nova é decisiva. Como essas áreas, Maranhão, Piauí, Pará e parte do Tocantins, são áreas novas que estão sendo incorporadas há pouco tempo no cultivo da soja, é decisivo para a planta que ele use o inoculante. Então, isso é que faz essa diferença entre estados que há muitos anos, 30, 40, 50 anos plantam soja, como é o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, né? Que já tem bactérias nos solos e o efeito não é tão pronunciado. E o agricultor, às vezes, tem a impressão que pode cultivar 1 ou 2 anos sem usar o produto. Bom, seu Solon, e o que é a co-inoculação? E a co-inoculação alcançou 35% na safra 22-23. O que é isso? Explica para a gente como é que funciona, por favor. A soja, a gente inocula com um inoculante com uma bactéria chamada Bradyrhizóbio. É a bactéria que forma uma estrutura nova nas raízes das plantas, aonde ele capta o nitrogênio do ar, transforma em uma forma aproveitável pela planta. Então, esse é o mecanismo. Já o outro inoculante, o inoculante à base de uma outra bactéria chamada Azospirillum, ele tem um efeito principal ou muito importante nas gramíneas também. Mas,
quando a pesquisa descobriu que unindo esses dois inoculantes na soja, usa o inoculante de soja com bradyrhizobium e usa o inoculante de gramíneas, né, o caso com azospirilo, o efeito é maior ainda. Quando nós usamos só o risóbio, no bradyrhizobium, nós temos aumento médio em todo o Brasil de 8% na produtividade. E quando nós fazemos o uso mesclado dos dois inoculantes, nós pulamos para 16% de média de aumento de produtividade. Ora, para chegar a 16%, nós temos casos que dá 20%, 30% de aumento, 35%, outros dão um pouco menos, mas na média 16%. E o agricultor vê isso, sente isso no bolso, né, na hora de vender a sua soja. Exatamente, na produtividade. Solon Cordeiro de Araújo, que é diretor executivo da Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes. Seu Solon, muito obrigado pela gentileza, que alegria ter o senhor com a gente aqui, vamos chamá-lo mais vezes, tá bom? Bom descanso para o senhor aí, boa noite. Muito obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. E uma pesquisa de Rio Verde recebeu um prêmio nacional por promover práticas sustentáveis na agricultura. E a VIT é por um projeto em parceria com o Instituto Federal Goiano de Rio Verde, iniciado desde 2019, há 4, 5 anos de projeto com participação por volta de 10 acadêmicos, desenvolveu estudos para identificar a eficiência de produtos que hoje são defensivos biológicos, a eficiência desses produtos também para a resiliência climática de plantas. E a partir desse estudo a gente identificou aí que os produtos biológicos que hoje são utilizados como defesa também possuem algo a mais na entrega de eficiência, que é o aumento da eficiência fotossintética, o maior aproveitamento de água de plantas que estão sob estresse hídrico. Parabéns, Rio Verde. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda que em Manaus a chuva voltou, mas ainda é pouco demais para diminuir o sofrimento com a seca no Amazonas. Os detalhes depois do intervalo, que é bem rápido, em menos de 2 minutos a gente está de volta. Até já. Vamos direto para Manaus, porque a chuva voltou, mas ainda é pouco para diminuir o sofrimento com a seca lá no Amazonas. A estiagem também deixou exposto um problema ambiental muito sério. Garrafas de plástico, vidros, materiais domésticos, tudo jogado nos rios e igarapés em Manaus. Os principais igarapés de Manaus desaguam no Rio Negro, como por exemplo aqui na Orla do Educandos, zona sul de Manaus. O lixo é visto nas margens e no meio do rio. Segundo o órgão municipal de limpeza pública, por dia são retiradas 25 mil toneladas de resíduos. Hoje, Manaus amanheceu com chuva. Os igarapés encheram e os resíduos acumulados foram parar no Rio Negro. Mesmo com a chuva, o impacto na subida dos rios do Amazonas é pequeno. Gente, torcendo para melhorar demais essa situação por lá, né? Mas agora eu quero chamar a sua atenção, convidá-la para acompanhar uma reportagem que nos deixa com muita alegria, com muito orgulho aqui na nossa equipe, porque o nosso colega, o apresentador, né, e editor-chefe do canal Terra Viva, Sidney Maschio, foi um dos premiados da 9ª edição do Prêmio Especialistas. Ele levou para casa o prêmio como especialista em agricultura e também ganhou a votação popular como destaque da categoria. Auditório lotado para uma noite dedicada ao jornalismo. Os principais nomes da imprensa, dos mais variados segmentos e veículos de comunicação, estiveram presentes para homenagear os jornalistas especializados em 27 setores da economia. A 9ª edição do Prêmio Especialistas, promovido pelo Portal da Comunicação, premiou 3 profissionais mais votados de cada categoria, incluindo agricultura e pecuária. São 2 setores gigantes, né? Vocês, muito mais do que eu, sabem da importância deles, né? Então, grandes jornalistas, né, foram reconhecidos nesses 8 anos e agora nesse 9º ano também temos aí 3 grandes feras. E é isso, esse projeto veio para valorizar o jornalismo, valorizar os bons jornalistas, ainda mais num momento hoje em que fazer jornalismo é quase um ato de protesto, né? Porque está muito difícil
para os publishers se manterem, né? Então hoje a gente vê aí desertos de notícias crescendo e em muitos deles o agro é forte, né? O editor-chefe e apresentador do Terra Viva DBO na TV, Sidney Maschio, já é um veterano. Nas edições anteriores, venceu na categoria pecuária. Desta vez, não só levou para casa o prêmio como especialista em agricultura, mas também ganhou como destaque na especialização. Eu acho extremamente interessante e por isso que eu estou levando esse prêmio para casa, é nunca perder a capacidade de aprender, né? Eu continuo aprendendo todo dia um monte de coisa, né? E isso se junta com tanto de coisa que eu já aprendi com os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro nesses quase 40 anos de jornalismo de agropecuária. Todo dia a gente tem uma coisa para aprender, principalmente com o pessoal da roça, né? É a minha turma, é o meu povo. Motivo de alegria para o jornalista e poeta Sidney Maschio e também um orgulho para o canal Terra Viva. Muito bonito, né? Parabéns, Sidney. Orgulho nosso tê-lo aqui com a gente, tá bom? Olha só, previsão do tempo. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontou que a soja está com bom desenvolvimento em boa parte do país. Olha só, todas as áreas em verde claro no mapa indicam esse alerta favorável para o desenvolvimento do cultivo, mas tem regiões do centro-oeste, áreas do Mato Piba que estão em amarelo, que ainda precisam de chuva para o avanço no plantio e também para o desenvolvimento deste cultivo, porque já tem produtor fazendo replantio em função da falta de umidade no solo. E além disso, as áreas de trigo também tiveram melhora da semana passada para esta. Desde a metade norte do Rio Grande do Sul, áreas também do sul do Paraná, o alerta é favorável para o desenvolvimento do trigo e dos demais cultivos de inverno, porque tivemos incidência solar e, com isso, o tratamento cultural. Apenas no sul do Rio Grande do Sul é que ainda existe excesso de chuva e, com isso, excesso de umidade no solo, deixando lavouras encharcadas e também ajudando a incidência de pragas e doenças. E com isso, a chuva continua no Rio Grande do Sul. Mais de 90 milímetros são esperados nesses próximos dias. E na maior parte do Brasil, tempo firme prevalece. Na próxima semana só é que a condição começa a melhorar para a região do centro-oeste e áreas do Mato Piba. Entre 40 milímetros e 45 são esperados em áreas de Mato Grosso, por exemplo, e com isso os produtores vão poder plantar a soja. É uma umidade considerável para o plantio do cultivo da soja e também do milho primeira safra. Obrigado, Luísa. Bom descanso para você que vai descansar. Bom trabalho para você que segue na lida e o meu convite continua com a gente, ó.